servisse eu de modelo, como também já vimos, para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Tudo que vistes, tudo que ouvistes, tudo que aprendestes de mim, tudo, cada palavra, cada ato, cada sentimento, cada conduta, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que palavras maravilhosas. Então, queridos irmãos, o que nós já vimos ontem? Vamos recordar rapidamente apenas os títulos, para podermos hoje completar esse encargo. Nós estamos falando sobre as 5 bases que, se estudarmos a vida de Paulo com cuidado, elas serão inequívocas, evidentes. Foi assim que ele viveu. Foi sobre essas 5 bases que ele viveu. E por isso viveu uma vida tão preciosa aos olhos do Senhor, aos olhos da igreja, de valor para Deus, de um valor inigualável para a igreja. Quais foram essas bases? O que já vimos? Primeiro, Paulo tinha um relacionamento vital com Cristo. Cristo não era um anexo na vida de Paulo. Cristo não era um lugar a recorrer em necessidades. Não. Ele tinha um relacionamento vital com Cristo. E dissemos que esse relacionamento foi gerado por 2 elementos principais. Primeiro, um amor profundo por Cristo. E segundo, uma devoção integral a Cristo. Amor. Portanto, eu tenho que amar Cristo, sobretudo. Senhores, eu costumo dizer que se eu não amo Cristo, eu não amo o meu netinho. Eu não amo meu filhinho, minha filhinha. Agora, o problema é o seguinte: eu amo a Cristo. Agora, quando eu vou amar meu filhinho, meu netinho, todo mundo conspira para que ele fique contra mim. Poxa, mas não aconteceu isso com Cristo, caramba. Os irmãos de Cristo estavam na cruz lá? Não. Eles não. Só a mãe. Mãe é mãe, né? Só a mãe. E os discípulos? Só um, João, discípulo do amor. Então, amor e devoção. A vida para o outro. Ser devoto. Tudo que fizer para Deus. Tudo que fizer segundo a orientação do Espírito Santo. Tudo que fizer é com uma visão cristocêntrica. Ou seja, querendo a cada dia, desejando a cada hora ser a imagem e semelhança de Cristo. Transformação. Metanoia, metamorfose, purificação. Devoção. Palavra de muito valor na nossa experiência espiritual. Segundo, nós vimos que Paulo tinha uma intensa apreciação por Cristo. Em que aspectos? O que Cristo é, sua pessoa gloriosa. Por isso falamos no primeiro dia, meditemos, irmãos, sobre a pessoa gloriosa de Cristo. Meditemos sobre os 4 evangelhos. Leiamos-los exaustivamente. Estudemos a vida de Cristo. Estejamos aos seus pés nessa meditação. Só estudando a vida de Cristo, para estudar a vida de Cristo, eu ficar aos pés de Cristo, eu preciso amá-lo. Eu preciso desejá-lo. Eu preciso imitá-lo. Eu preciso, a cada coisa que eu faço, em Cristo em mim, o que faria? Ia para a direita ou para a esquerda? O que Cristo faria? É ele que tem que dizer se eu vou para a direita ou para a esquerda, não eu. O meu eu está contaminado. Eu sou carnal. Eu sou egocêntrico. Eu sou hedonista. O ser humano está nas últimas. Se ele não nascer de novo, ele morre para eternamente não estar na presença de Deus, que significa inferno. A ausência de Deus é o inferno. Porque esse é assunto de adoração, é assunto de contemplação. Derramemos-nos diante dele porque ele não é primeiro porque ele fez. Não, pelo que ele Quando é. nós rendemos nossas ações de graças na mesa do Senhor, qual é o foco? Nós ou Cristo? Às vezes parece
que nós usamos muito o nós. Por nós, para nós, em nós, de nós, né? Na verdade, o grande foco é ele, é o tu és. Esse é o grande foco, particularmente na mesa do Senhor, não é? Tu és. Tem que ser. Tu és incomparável, tu és sublime, tu és tudo, tu és pastor, tu és guia, tu és salvador, tu és o cordeiro, tu és, tu és, tu és. E é por isso que nós somos nele, porque ele nos pôs em união com ele. Então, esse é a segunda grande base da vida desse servo do Senhor. Uma intensa apreciação pelo que Cristo é. E então, pelo que Cristo fez. Ousamos dizer assim, a obra de Cristo para Paulo realmente era inesgotável. Quando ele escreve aos Colossenses, por exemplo, ele fala sobre a obra do sangue de Cristo, da cruz, como redimindo, reconciliando. Fala sobre a reconciliação da igreja. Agora, ele fala algo que até hoje nós não entendemos bem. Ele teria que estar vivo aqui para nos ajudar, com mais palavras. Sabe o que ele diz em Colossenses 1? Que esse sangue da sua cruz reconciliou com ele todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Não apenas reconciliou a igreja, mas reconciliou todas as coisas. Irmãos, isso é uma visão da obra de Cristo que normalmente não temos. Não é? Como será que isso significa com relação ao inferno? Será que o inferno será reconciliado? Paulo não diz que o sangue da cruz regenerou todas as coisas. Demônios nunca serão regenerados, nem justificados. Mas diz que o sangue da sua cruz reconciliou com ele todas as coisas. Sabe o que isso parece querer dizer? Só Paulo poderia nos explicar. Mas sabe o que isso parece querer dizer? Que quando na segunda vinda do Senhor Jesus, sua vinda gloriosa, não haverá nenhuma esfera nesse universo que não seja então trazida aos seus pés. Então assim entendemos reconciliação nesse sentido, se estivermos certos, trazida aos seus pés, até mesmo os demônios, e todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra se dobrarão e farão aquela confissão em uníssono. Qual é a confissão? Final. Jesus Cristo é o Senhor. E todos esses seres farão, todos os seres inteligentes, anjos, homens e demônios, farão a mesma confissão. Porque então o Rei da Glória se manifestou. Isso é ponto final em toda rebelião, desarmonia, Amém. convulsão. Quanto antes. Amados, nós não alcançamos essas coisas. Só temos vislumbres. Mas está bom. Nós cremos nelas. E nós aguardamos o dia que nós veremos com os nossos olhos todas essas coisas. O Rei da Glória. Céu, terra e debaixo da terra. Prostrados aos seus pés. Glórias ao nome do Senhor. Então Paulo tinha uma apreciação tão intensa desse homem Deus, que Cristo é, que Cristo fez, e aí acrescentamos, o que Cristo tem feito por ele. E ontem buscamos explicar um pouco disso, né? Irmãos, esse homem viveu circunstâncias únicas. Ele descreve um pouco segundo os Coríntios 11. Naufrágio, fome, nudez, na voragem do mar não sei quantas vezes, 3 vezes fustigado com varas, 5 vezes açoitado por judeus com 39 açoites, né? 195 chibatadas, etc, etc. Em jejuns, muitas vezes. Esse foi Paulo. Então, o que Cristo tem feito por ele. Olha, irmãos, nós ousamos também afirmar que um homem experimentando essas coisas dificilmente iria sobreviver. Ele sobreviveu pelo que ele chama de o poder da sua vida de ressurreição, que se manifesta na nossa carne mortal. Lembra? Ele escreveu isso aos Coríntios. Ele fala de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Então nós trazemos no corpo o morrer de Jesus
para que também sua vida se manifeste de nossa carne mortal. Oh, irmãos,